A vida sempre me ensinou que sentimentos eram obstáculos no caminho para o sucesso. Desde muito novo, entendi que o mundo era feito para quem tinha coragem de pisar sem olhar para trás. Foi assim que construí meu império, sem deixar espaço para fraquezas, para amores, para qualquer coisa que pudesse me desviar dos meus objetivos. Meu nome é Eduardo, e a história que estou prestes a contar não é de negócios ou de vitórias financeiras. É de como uma jovem de sorriso tímido desmoronou todas as muralhas que passei anos construindo ao redor de mim. Era uma tarde abafada, dessas em que até o ar parece pesar sobre a pele. Eu estava na sala principal da minha mansão, um monumento de mármore, vidro e aço, revisando uma pilha entediante de currículos. Estávamos contratando uma nova empregada, algo rotineiro sem importância. Pessoas entravam e saíam do meu círculo doméstico como folhas ao vento. Para mim bastava que fizessem o serviço direito. O resto era irrelevante. As entrevistas se arrastavam. Mulheres experientes, todas bem treinadas para o serviço, sentavam-se diante de mim com discursos ensaiados e sorrisos vazios. Eu mal olhava para elas. Minha mente vagava para os negócios que realmente importavam, até que a porta se abriu e Isabela entrou. A mudança foi imediata. Era como se o ambiente tivesse mudado de cor. Ela era diferente, de uma beleza discreta e genuína, que não precisava de maquiagem pesada nem roupas caras para brilhar. Isabela vestia uma roupa simples, os cabelos castanhos presos num coque desajeitado, e segurava os documentos com mãos trêmulas. Mas o que me prendeu foram seus olhos, castanhos, profundos, cheios de uma mistura de medo e esperança. Algo ali tocou uma parte de mim que eu nem lembrava existir. Foi como um soco silencioso no peito, tirando o ar que eu fingia ter em abundância. Enquanto ela respondia às perguntas da minha gerente de RH, eu não ouvi uma palavra sequer. Não importava. Eu já tinha decidido. Ela seria contratada, não pela experiência. Havia dezenas de outras mais qualificadas, mas pela luz silenciosa que carregava consigo. Uma luz que de algum modo parecia querer iluminar as partes mais escuras da minha alma. Eu precisava tê-la por perto, ainda que fosse apenas para contemplá-la à distância. Sem pensar muito, interrompi a entrevista, fechando a pasta de currículos com um gesto seco. Ela, disse sem rodeios. Minha gerente me olhou surpresa, mas não ousou questionar. Quando se trabalha para alguém como eu, aprende-se rápido a não discutir decisões impulsivas. Isabela arregalou os olhos, sem entender. Seus lábios entreabriram-se como se fosse protestar, mas ela apenas agradeceu timidamente, abaixando o olhar. Depois que ela saiu da sala para assinar os papéis de admissão, fiquei sozinho encarando a porta por onde ela desaparecera. Um turbilhão de sensações me invadiu. Desconforto, curiosidade, desejo, algo mais profundo que eu não conseguia nomear. Eu, que sempre fiz escolhas frias e calculadas, me via tomado por um impulso irracional. Sabia que estava abrindo uma porta perigosa, mas pela primeira vez em anos, algo dentro de mim queria correr o risco. O restante da tarde passou em câmera lenta. Cada tic-tac do relógio parecia zombar da minha ansiedade disfarçada. Quando caminhei pelos corredores silenciosos da mansão, não pude evitar imaginar onde Isabela estaria, o que estaria fazendo, como se encaixava naquele lugar que até então era só mármore e vazio. Ela havia trazido algo mais junto dela, algo que eu ainda não sabia descrever, mas que já sentia falta. À noite, enquanto o vento morno balançava as cortinas do meu quarto, fechei os olhos e pela primeira vez em muito tempo, sonhei. Sonhei com risos suaves ecoando pela mansão, com olhos castanhos iluminando as sombras, com mãos pequenas plantando flores em jardins secos. Acordei antes do amanhecer, com uma estranha sensação de perda, como se algo essencial estivesse ao meu alcance, mas prestes a escapar. Eu não sabia ainda, mas aquele dia tinha sido o começo de algo que mudaria a minha vida para sempre. Algo que me ensinaria da forma mais difícil e bela possível que há batalhas que não se vencem com dinheiro ou poder, apenas com o coração. Nos dias que se seguiram à contratação de Isabela, tentei agir como se tudo estivesse sob controle, como se ela fosse apenas mais uma funcionária,
como tantas outras que passaram pela mansão ao longo dos anos. Mas seria uma mentira descarada dizer que não era diferente. Cada passo que ela dava, cada sorriso tímido, cada gesto cuidadoso parecia acender algo em mim que eu já não conseguia ignorar. A casa, antes fria e silenciosa, parecia agora respirar junto com a presença dela. Isabela era discreta como uma sombra. Passava pelos corredores quase sem fazer barulho, carregando uma aura de serenidade que contrastava com a rigidez do ambiente. Às vezes o perfume suave das flores que ela gostava de cuidar ficava no ar depois que ela passava, e eu me via inalando o cheiro como um homem sedento por algo que não sabia nomear. Cada pequena interação era uma batalha silenciosa entre a razão e o impulso. Foi em uma dessas tardes abafadas que tudo mudou. Eu voltava mais cedo do escritório, cansado de uma reunião interminável, e ao atravessar os corredores silenciosos, ouvi vozes vindas da ala de serviço. Meu instinto me mandou seguir adiante e respeitar a privacidade dos funcionários, mas algo, talvez o destino, me fez parar. Encostei-me à parede e ouvi, sem querer, uma conversa entre Isabela e Bruna, sua amiga e colega de trabalho. Você nunca... perguntou Bruna com um tom de incredulidade misturado à curiosidade. Nunca, respondeu Isabela, com um riso sem graça que me atravessou como uma flecha. Nunca estive com ninguém. Não encontrei alguém que fizesse eu me sentir segura. Fiquei ali paralisado. Cada palavra dela batia forte dentro de mim. Ela era virgem. Isabela, com toda aquela beleza, com toda aquela doçura, era intocada. E de repente, o desejo que eu já nutria por ela se intensificou de uma forma que me deixou quase sem ar. Afastei-me da porta com o coração batendo descontroladamente, como se tivesse cometido algum tipo de pecado apenas por escutar aquela confissão. Entrei no meu escritório e fechei a porta com força, tentando reorganizar meus pensamentos. Mas era tarde demais. A informação estava cravada em mim como uma tatuagem. Isabela não era apenas linda, era pura, inocente, e isso a tornava ainda mais inacessível, e paradoxalmente ainda mais desejável. Passei a noite em claro. Cada vez que fechava os olhos via o rosto dela, ouvia a risada tímida, sentia o perfume leve das flores. Era um tormento que eu nunca imaginei enfrentar. Não era apenas desejo carnal, era algo mais profundo, mais primal. Era como se minha alma, endurecida pelo tempo e pela vida, reconhecesse nela algo que havia perdido há muito tempo e que agora desejava desesperadamente recuperar. Nos dias seguintes tentei manter a compostura, fingir que nada havia mudado. Mas dentro de mim, uma guerra silenciosa acontecia. Um lado gritava para que eu a conquistasse, para que a fizesse minha de todas as formas possíveis. O outro, mais silencioso e doloroso, me implorava para protegê-la, para não manchar a pureza dela com a escuridão que carregava dentro de mim. Comecei a perceber pequenas coisas que antes me escapavam. A maneira como ela se escondia em si mesma quando era elogiada, como seus olhos brilhavam ao falar das flores que cuidava, como seu sorriso era sempre acompanhado de um leve abaixar de cabeça, como quem pede desculpas por ser feliz. Isabela era um tesouro em um mundo que havia esquecido como valorizar coisas verdadeiras. Foi então que tomei uma decisão. Eu não a conquistaria da forma como conquistei tudo na minha vida. Com força, com insistência, com poder. Se quisesse que Isabela confiasse em mim, teria que ser diferente. Teria que ser paciente, gentil, verdadeiro. Teria que mostrar que ela era livre para escolher. E que se me escolhesse seria porque viu algo em mim que valia a pena. Pela primeira vez, o jogo não era de poder. Era de amor. Naquela noite, olhando para as estrelas através da imensa janela do meu quarto, prometi a mim mesmo que faria o que fosse necessário para conquistar o coração de Isabela. Não seu corpo, não sua inocência, mas o seu amor. E de alguma maneira, sabia que essa seria a batalha mais difícil e mais importante da minha vida. A partir daquela noite nada mais parecia no lugar. Era como se cada fibra do meu ser estivesse sintonizada com Isabela. Sua presença delicada nos corredores,
Seu perfume sutil de flores frescas, até o som quase imperceptível dos seus passos, me afetavam de maneira absurda. Eu, que sempre fui senhor de mim, me via perdido em pensamentos cada vez que a via. E com isso, nasceu dentro de mim um desejo incontrolável de me aproximar. Mas eu sabia. Precisava ser cuidadoso. Se me precipitasse, correria o risco de afastá-la. Para sempre. Comecei com pequenos gestos. Coisas sutis que poderiam passar despercebidas para qualquer outra pessoa. Um elogio tímido aqui, um sorriso mais demorado ali. Pequenos convites velados para conversas que não fossem estritamente sobre trabalho. Incentivos para que ela organizasse minha biblioteca pessoal, uma ala que eu normalmente não deixava ninguém tocar. Cada desculpa era uma oportunidade de vê-la mais de perto, de descobrir nuances de sua personalidade que me fascinavam cada vez mais. Ela parecia confusa com a atenção. Às vezes, seu olhar encontrava o meu e se desviava rapidamente, corando, de uma maneira que fazia meu coração disparar. Noutras, sorria timidamente como se estivesse feliz, mas temendo demonstrar. Isabela era um mistério que me encantava e me torturava ao mesmo tempo. Cada dia era um teste de paciência para mim, que nunca precisei esperar nada de ninguém. Agora, estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário. Foi Henrique, meu mordomo fiel, quem primeiro percebeu. Ele me observava em silêncio, com aquela sabedoria silenciosa que só os homens antigos possuem. Em uma manhã qualquer, enquanto me servia o café, disse em tom neutro: "Às vezes, as melhores conquistas são aquelas que exigem delicadeza, Sr. Eduardo." Não respondeu ao meu olhar intrigado. Apenas saiu discretamente, deixando suas palavras ecoarem em minha mente. E eu sabia exatamente a quem ele se referia. Numa tarde quente, decidi criar uma nova oportunidade. Organizei um pequeno evento, beneficente nos jardins da mansão, e pedi especificamente que Isabela ficasse responsável pela decoração floral. Não foi um pedido comum. Era uma tarefa de prestígio dentro da casa. Quando a chamei para conversar sobre o assunto, vi o brilho de orgulho em seus olhos, mesmo que tentasse esconder. Era tudo o que eu queria. Ver aquele brilho, sentir que de alguma forma eu a fazia se sentir especial. Durante os preparativos, aproveitei para passar mais tempo ao seu lado. E foi ali, em meio a flores, fitas e tecidos espalhados pelos corredores, que nossos mundos começaram a se entrelaçar de maneira mais profunda. Nossas mãos se tocaram brevemente enquanto organizávamos os arranjos, e eu senti um arrepio correr pela minha espinha. Ela retirou a mão rapidamente, envergonhada, mas o impacto daquele breve contato ficou gravado em mim. Passei a colecionar aqueles pequenos momentos como se fossem preciosidades. Cada risada tímida, cada suspiro, cada olhar de soslaio. Cada gesto dela era um novo capítulo da história silenciosa que começávamos a escrever. E quanto mais eu conhecia Isabela, mais me convencia de que não era apenas a pureza dela que me atraía. Era a sua alma, a força silenciosa que emanava dela, mesmo sem que percebesse. Entretanto, quanto mais eu me aproximava, mais sentia que algo a impedia de se entregar completamente. Era como se houvesse uma barreira invisível, uma muralha construída com medo e desconfiança. E no fundo, eu sabia de onde vinha essa barreira. Dona Lourdes, sua mãe, sempre observava tudo de longe, desconfiada, protetora, e embora isso me irritasse em certo nível, também me fazia admirá-la. Porque se eu tivesse uma filha como Isabela, faria o mesmo. Sabia que precisaria vencer não apenas os medos de Isabela, mas também os da mãe dela. E não seria com palavras ou promessas vazias que conseguiria isso. Precisaria ser com atitudes, com paciência, com amor verdadeiro. Algo que eu, até então, jamais pensei que seria capaz de oferecer a alguém. Enquanto o evento beneficente se aproximava e os preparativos avançavam, tomei uma decisão silenciosa. Não importa o tempo que levasse, eu mostraria a Isabela, e a quem mais fosse necessário, que estava ali para ficar. E que pela primeira vez na vida meu coração tinha encontrado um lar. E esse lar tinha nome e sorriso.
Isabela. O evento beneficente foi um sucesso absoluto, mas para mim, o maior triunfo foi algo silencioso e invisível aos olhos dos convidados. A forma como Isabela começou a relaxar ao meu lado. Não completamente. Havia ainda reservas em seus gestos, mas eu percebia. Seus sorrisos se tornaram mais frequentes. Suas respostas, um pouco menos ensaiadas. Era como ver uma flor tímida começando a se abrir aos poucos, sob a luz do sol. E eu sabia que precisava aproveitar aquela brecha antes que a insegurança a fizesse recuar novamente. Esperei alguns dias, respeitando seu espaço, até que encontrei o momento perfeito. Era uma tarde de céu limpo, e eu a vi no jardim, sozinha, admirando as flores que ela mesma havia plantado para o evento. Meu coração acelerou, mas me obriguei a caminhar com calma até ela. Quando parei a poucos passos, Isabela levantou o rosto e nossos olhos se encontraram. Havia surpresa e expectativa no olhar dela, e isso me deu a coragem que eu precisava. Isabela, comecei, a voz controlada, embora por dentro eu estivesse um turbilhão. Gostaria de jantar comigo? O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Ela baixou os olhos, seus dedos brincando nervosamente com a bainha do vestido. Eu quase podia ouvir a batalha interna que acontecia dentro dela. Finalmente, num fio de voz quase inaudível, ela respondeu: "Sim, senhor. Digo sim, Eduardo." Meu coração explodiu no peito, mas me contive. Apenas sorri aliviado e disse que a buscaria em sua casa no sábado. No dia combinado, escolhi pessoalmente um dos carros menos chamativos da minha coleção. Não queria impressioná-la com ostentação. Queria que aquele momento fosse nosso, simples e sincero. Vesti-me com cuidado, optando por um terno elegante mas discreto, e segui para o endereço que ela havia me dado. O bairro era modesto, simples, cheio de casas com jardins pequenos e bem cuidados. Era um contraste brutal com o mundo onde eu vivia, e de alguma forma aquilo me tocou profundamente. Quando estacionei em frente à casa de Isabela, vi Dona Lourdes parada na porta, braços cruzados, expressão fechada. Seu olhar era uma muralha de desconfiança. Não precisava de palavras para entender o que ela pensava de mim. Para ela, eu era o predador que vinha tirar algo precioso. Respirei fundo e desci do carro, determinado a mostrar que minhas intenções eram diferentes. Abri a porta para Isabela, que saiu de casa linda em um vestido simples, e vi a tensão no rosto de Dona Lourdes aumentar. O trajeto até o restaurante foi silencioso no começo. Isabela parecia nervosa, olhando pela janela como se buscasse fugir do peso daquele momento. Eu, respeitando seu espaço, falei de coisas leves, das flores, do evento, de pequenas trivialidades. Aos poucos, vi seus ombros relaxarem, seu sorriso tímido voltar. E naquele instante, percebi que o verdadeiro luxo da minha vida era estar ali, com ela, partilhando um momento tão puro. Depois do jantar, ao levá-la de volta para casa, estacionei o carro em frente ao portão simples e permaneci em silêncio por alguns segundos. Não queria que a noite terminasse ali, mas sabia que precisava respeitar seus limites. "Obrigado por confiar em mim esta noite", disse, a voz carregada de uma sinceridade que eu raramente deixava transparecer. Isabela sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro, e sussurrou: "Eu gostei, Eduardo. Obrigada também." Enquanto ela caminhava até a porta, vi Dona Lourdes abrir a porta da casa, o rosto ainda carregado de desconfiança. E embora soubesse que aquela batalha estava apenas começando, algo dentro de mim disse que valeria a pena lutar. Porque pela primeira vez em muitos anos, eu não queria apenas vencer, eu queria merecer. Voltei para a mansão com o coração leve e uma determinação inabalável. Isabela havia dado um passo em minha direção, e eu sabia que, com paciência e verdade, poderia conquistar não apenas seu amor, mas também a bênção de sua mãe. Seria um caminho difícil, sim, mas para ela, para nós, eu enfrentaria qualquer obstáculo. Na manhã seguinte ao nosso jantar, acordei com uma sensação estranha, uma mistura de esperança e ansiedade. Por um lado, sentia que algo havia se construído entre mim e Isabela naquela noite, algo frágil, mas real.
Por outro, sabia que a batalha maior ainda estava por vir. Dona Lourdes não era tola, nem ingênua. Seu olhar de reprovação na noite anterior foi mais eloquente do que qualquer palavra que pudesse ser dita. Ela não confiava em mim. E se eu quisesse mesmo um futuro com Isabela, teria que conquistar, de alguma forma também, o coração daquela mulher dura e protetora. Enquanto eu tomava café na mansão, pensava em formas de me aproximar, de provar minhas intenções. Mas naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, algo acontecia que colocaria tudo a perder. Isabela, ainda embalada, pela leveza da noite anterior, foi surpreendida pela mãe que a esperava na cozinha sentada à mesa. O rosto severo. Dona Lourdes não precisou de muitas palavras para fazer o que queria, plantar a dúvida no coração da filha. Filha, esses homens ricos não olham para garotas como nós com seriedade, disse, a voz baixa e carregada de tristeza. Eles gostam do que vêm, aproveitam o momento, mas depois te deixam sozinha, machucada como tantas outras. Isabela tentou protestar, argumentar que Eduardo, parecia diferente, que tinha sido respeitoso, gentil, que em nenhum momento forçou nada, mas Dona Lourdes foi implacável. Eles sabem ser gentis, sabem fingir respeito. É assim que conseguem o que querem. E você é jovem, linda, inocente. Acha mesmo que ele vai querer mais do que isso? As palavras pesavam como chumbo no coração de Isabela. Ela confiava na mãe. Sabia que Dona Lourdes falava com a voz da experiência dura, de quem viu muita coisa ruim acontecer. E por mais que seu coração quisesse acreditar em mim, sua razão começava a ser sufocada pelo medo. O medo de ser apenas mais uma história triste, de ser usada, descartada, esquecida. Enquanto isso, eu, completamente alheio ao que se passava, me preparava para um novo encontro. Planejava surpreendê-la com flores, talvez convidá-la para uma caminhada nos jardins. Algo simples, sincero. Mas quando Isabela chegou à mansão naquele dia, percebi imediatamente que algo havia mudado. O sorriso tímido que tanto amava havia desaparecido. Seus olhos estavam baixos, evitavam os meus. A distância que tanto temia começava a se erguer entre nós novamente. Tentei puxar conversa como sempre fazia, usando pequenos pretextos para quebrar o gelo. Mas suas respostas foram curtas, educadas, porém frias. Cada palavra dela era como uma faca girando em meu peito. E o pior era saber que eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Não sabia que Dona Lourdes, com apenas algumas frases, havia conseguido levantar muros mais altos do que qualquer obstáculo que já enfrentei nos negócios. Passei aquela tarde vagando pela mansão, tentando encontrar uma explicação. Será que fiz algo errado? Será que avancei demais? Cada teoria parecia pior do que a outra, e à noite, deitado em minha cama, encarei o teto escuro, sentindo uma angústia que não me era familiar. A sensação de perder algo precioso sem nem saber como lutar para manter. Eu sabia que precisava agir. Mas também sabia que, dessa vez, não adiantaria insistir. Isabela precisava confiar em mim por vontade própria. Qualquer pressão seria interpretada como confirmação dos piores medos que a mãe dela plantara. Então, decidi esperar, dar-lhe espaço, mostrar com atitudes que estava ali para o que ela precisasse, mesmo que isso me consumisse por dentro. E assim, pela primeira vez na vida, entendi o que era amar de verdade. Amar sem garantias, sem contratos, sem cláusulas de segurança. Amar no escuro, com o risco do coração partido. E mesmo com todo o medo, toda a dor, toda a incerteza, soube, no fundo da alma, que valia a pena. Porque amar Isabela era, acima de tudo, um privilégio que eu não pretendia abrir mão. Os dias seguintes foram, para mim, um exercício cruel de paciência e dor. Cada vez que cruzava com Isabela nos corredores da mansão, sentia como se uma muralha invisível crescesse ainda mais entre nós. Seus olhos, que antes piscavam timidamente ao me encontrar, agora fugiam dos meus. Seu sorriso, outrora tímido mas presente, havia desaparecido, substituído por uma neutralidade dolorosa. E eu,
Um homem acostumado a dominar tudo com uma palavra ou um gesto. Me sentia impotente diante daquela distância fria. Tentei me convencer de que era apenas uma fase, uma insegurança passageira. Disse a mim mesmo que se desse tempo a ela, tudo voltaria ao normal. Mas cada dia que passava, cada tentativa de aproximação discreta, era rechaçada com mais frieza. Comecei a temer que o que havia sido construído entre nós estivesse desmoronando, não por culpa dela nem minha, mas pela sombra que pairava sobre nós, a sombra do medo e da desconfiança. Num gesto desesperado para quebrar a barreira, organizei uma tarde de pequenas tarefas no jardim da mansão, com a desculpa de reformular a decoração. Pedi a Henrique que avisasse Isabela de que eu gostaria de sua ajuda na escolha das plantas. Queria um pretexto simples para estarmos juntos sem pressão, sem grandes expectativas. Queria de algum modo reconstruir a ponte que sentia ruir a cada dia. Ela aceitou o pedido, mas com uma hesitação clara. Durante a atividade, mantivemo-nos em um silêncio constrangedor. Eu apontava algumas plantas, tentava fazer pequenos comentários, buscando arrancar um sorriso, uma resposta mais calorosa. Mas Isabela limitava-se a acenos e murmúrios rápidos. Cada gesto dela parecia gritar que estava ali apenas por obrigação, e não por vontade própria. E isso me despedaçava por dentro. Em determinado momento, enquanto ela se abaixava para ajeitar algumas flores, deixei escapar um olhar mais demorado do que deveria. Algo em sua delicadeza me fazia esquecer o mundo, esquecer os riscos, esquecer até de mim mesmo. Mas ao perceber meu olhar, ela se encolheu instintivamente, como se minha simples contemplação fosse uma ameaça. Meu coração apertou de tal forma que quase me faltou o ar. Eu a estava assustando mesmo sem querer. Naquela noite não consegui comer, nem trabalhar, nem dormir. Fiquei andando de um lado para o outro pela mansão vazia, com a sensação de que estava perdendo algo precioso. Pensei em ir até ela, explicar tudo, implorar para que confiasse em mim. Mas sabia que isso só agravaria o problema. Precisava dar espaço. Precisava mostrar com silêncio e paciência que meus sentimentos eram diferentes de tudo o que ela temia. Tomei então uma decisão arriscada. Deixei de procurá-la. Parei de inventar desculpas para estar perto dela. Parei de buscar seus olhos pelos corredores. Era contra todos os meus instintos, contra tudo o que minha natureza impulsiva mandava fazer. Mas era necessário. Se Isabela sentisse minha ausência, talvez entendesse que minha presença não era uma ameaça, mas uma escolha. Um carinho silencioso. Os dias sem interação foram ainda piores do que os anteriores. Cada momento parecia uma eternidade. Cada som da casa, cada risada distante, fazia meu peito doer de saudade. E o medo, esse companheiro traiçoeiro, sussurrava em meu ouvido que talvez eu tivesse perdido a chance para sempre. Que talvez Isabela já tivesse tomado sua decisão. Mas eu não desistiria. Não poderia. Algo dentro de mim, algo mais forte do que o medo, dizia que ainda havia esperança. Que se o amor dela fosse tão verdadeiro quanto o meu, ele encontraria um caminho de volta. Mesmo que fosse preciso atravessar um oceano de dúvidas e lágrimas. E assim, mesmo na dor do afastamento, mesmo na angústia da rejeição silenciosa, permaneci firme. Não com a força do poder, mas com a força do amor. E no fundo sabia, o verdadeiro amor é paciente, é silencioso, e acima de tudo é capaz de esperar. Eu sabia que o afastamento de Isabela não era uma escolha só dela. A sombra que pairava sobre nós tinha nome e rosto. Dona Lourdes. Sua presença era constante mesmo à distância, como um lembrete sombrio de que meu passado, minhas atitudes de antes, me condenavam aos olhos dela. E embora soubesse que seus medos eram legítimos, cada dia que passava tornava a distância entre mim e Isabela mais insuportável. Foi então que percebi. Não adiantaria esperar mais. Se queria alguma chance, precisaria enfrentar Dona Lourdes, cara a cara. Planejei tudo. Vesti-me com sobriedade, deixando de lado qualquer ostentação que pudesse reforçar o estereótipo que ela tinha de mim. Escolhi um carro simples,
Um presente da juventude que eu ainda mantinha guardado como uma lembrança de tempos mais humildes. Respirei fundo antes de dirigir até a casa delas, sabendo que aquela conversa poderia decidir o futuro da minha vida. Quando bati à porta da casa modesta, Dona Lourdes não demorou a aparecer. Ela não parecia surpresa ao me ver. Pelo contrário, era como se já estivesse me esperando. Seu olhar era firme, sem um pingo de cordialidade. Cruzou os braços sobre o peito e se manteve imóvel, bloqueando a entrada, como uma barreira viva. "O que você quer, Eduardo?" perguntou sem rodeios. Sua voz não era rude, mas havia nela uma firmeza que não deixava espaço para sutilezas. "Quero conversar", respondi, mantendo o tom calmo, mesmo com o coração disparado no peito. Ela hesitou por um instante, então abriu a porta, permitindo minha entrada com um gesto seco. A sala era simples, aconchegante, carregada do cheiro de café e bolo caseiro. Um lar de verdade. Algo que, percebi com um aperto no peito, eu nunca havia conhecido. Sentamos frente a frente, sem rodeios. Dona Lourdes não perdeu tempo. "Você precisa se afastar da minha filha", disse com uma franqueza cortante. "Ela é boa demais para se tornar mais uma lembrança triste na sua vida cheia de conquistas fáceis." As palavras dela foram como tapas no rosto. Duras, injustas talvez, mas também compreensíveis. Eu era, afinal, o tipo de homem que sua filha deveria evitar. Respirei fundo antes de responder. "Eu entendo seu medo", comecei escolhendo cada palavra com cuidado. "Se estivesse no seu lugar, talvez pensasse da mesma forma. Mas, Dona Lourdes, a senhora precisa saber que Isabela mudou minha vida. Ela me mostrou algo que eu não sabia mais que existia dentro de mim. E eu a amo, de verdade." O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela me estudava com olhos frios, buscando qualquer sinal de mentira, de manipulação. "Palavras, Sr. Eduardo", disse finalmente com uma amargura silenciosa. "Palavras bonitas qualquer homem sabe dizer. O que me importa são atos. E, se você realmente a ama, saberá deixá-la livre para escolher. Sem pressão, sem jogos." Concordei com a cabeça. Mesmo que a ideia de me afastar fosse como arrancar um pedaço de mim. "Não estou aqui para prender Isabela. Quero ser digno dela. Quero que ela escolha ficar porque sente que é o certo. Não porque eu pedi. Mas eu não vou desistir de mostrar que posso ser melhor. Por ela." Dona Lourdes respirou fundo. E, pela primeira vez desde que cheguei, vi algo diferente em seu olhar. Dor. Não raiva. Não desprezo. Mas a dor de uma mãe que só queria proteger a filha. "Então prove", disse, a voz embargada. "Prove que você é diferente. Mas saiba, eu vou observar cada passo seu." Assenti com firmeza. Se era essa a condição para ter a chance de construir algo com Isabela, então aceitava. Estava disposto a qualquer sacrifício. Quando deixei aquela casa simples, o sol já começava a se pôr, tingindo o céu de dourado e laranja. O mundo parecia em suspenso, e eu pela primeira vez sentia que a batalha mais importante da minha vida havia começado de verdade. Não seria fácil. Mas pela primeira vez eu não queria o caminho fácil. Queria o caminho que me levasse até Isabela, e para isso, eu lutaria com tudo o que tinha. Depois daquele confronto com Dona Lourdes, compreendi que palavras não bastavam. Não adiantava tentar convencer Isabela, ou sua mãe, com declarações, promessas ou gestos grandiosos. Eu precisaria mudar minha postura, meus atos, minha essência. A cada dia teria que provar, não com discursos, mas com atitudes, que meu amor era real e diferente de tudo que elas temiam. E pela primeira vez na vida, encontrei propósito em algo que não era lucro, poder ou status. Encontrei sentido em ser simplesmente melhor. Comecei a mudar detalhes do meu dia a dia. Deixei de lado os luxos exagerados, não porque quisesse esconder quem eu era, mas porque entendi que para Isabela aquilo tudo representava uma barreira. Passei a frequentar menos eventos, a viver de forma mais reservada. E dentro da mansão, minhas atitudes também mudaram. Em vez de delegar tarefas,
Passei a participar de pequenas rotinas, dividindo espaços que antes pareciam mundos à parte. Aos poucos, sem pressioná-la, fui me fazendo presente. Um dia, ajudei a carregar vasos pesados para o jardim. Em outro, sugeri que organizássemos uma pequena horta nos fundos da casa, algo que Isabela sempre mencionava com brilho nos olhos. Não fiz grandes discursos, apenas agi, e cada pequena ação, cada gesto de atenção genuína, parecia, pouco a pouco, desconstruir o muro de gelo que ela havia erguido. O mais difícil, no entanto, foi lutar contra minha própria ansiedade. Cada vez que ela me olhava ainda desconfiada, era como uma faca cravada em meu peito. Cada recuo dela era um lembrete cruel de que minha história pregressa pesava sobre nós. Mas, mesmo assim, persisti. Porque entendi que amor de verdade não é imediato nem fácil. Amor verdadeiro é construído, tijolo por tijolo, com paciência, respeito e fé. Com o tempo, comecei a perceber pequenas mudanças. Às vezes, um sorriso mais solto. Outras vezes, um olhar mais demorado. Momentos em que ela parecia esquecer o medo, ainda que por poucos segundos, e me ver pelo que eu realmente era. Não o milionário Eduardo, mas o homem que havia se despido de todas as armaduras para amá-la de forma pura e sincera. Quis também apoiar seus sonhos. Descobri por conversas discretas com Bruna e Henrique que Isabela sempre sonhara em estudar enfermagem. Porém, a falta de recursos era um obstáculo gigantesco. Sem que ela soubesse, criei uma bolsa de estudos em seu nome, por meio de uma fundação beneficente que mantinha discretamente. Não contei a ela. Não queria que se sentisse obrigada a mim. Queria apenas que tivesse a chance de ser quem queria ser. Quando Isabela recebeu a notícia de que havia sido aceita para iniciar seus estudos, vi em seu rosto um brilho que não via há muito tempo. Ela chorou, emocionada, e, embora desconfiasse da coincidência, não me confrontou. Eu permaneci em silêncio, satisfeito apenas por vê-la feliz. A felicidade dela era agora minha verdadeira recompensa. Dona Lourdes também percebeu as mudanças. Não que tenha me tratado com cordialidade repentina, longe disso, mas aos poucos, seus olhares, desconfiados, se tornaram mais ponderados. Era como se ela estivesse observando cada movimento, cada gesto, testando a sinceridade que eu dizia ter. E eu, consciente da prova silenciosa a que era submetido, mantive-me firme, dia após dia. A maior lição de toda essa jornada foi entender que amor verdadeiro exige renúncia. Que amar não é possuir, mas libertar. Não é exigir, mas esperar. Não é se impor, mas se oferecer. E à medida que compreendia isso, sentia que, mesmo que Isabela nunca me escolhesse, mesmo que tudo terminasse em silêncio e saudade, eu já seria um homem melhor por ter aprendido a amar assim. E foi assim, passo a passo, gesto a gesto, que comecei a reconquistar a confiança de Isabela. Não por força, não por poder, mas pelo amor, na forma mais pura e verdadeira que eu, Eduardo, já fora capaz de sentir. Os dias que se seguiram foram uma verdadeira prova de fogo para mim. Mesmo após todas as mudanças, todos os gestos silenciosos, todas as renúncias, ainda pairava no ar a dúvida. Será que seria suficiente? Será que Isabela conseguiria vencer o medo que carregava dentro de si, plantado pela vida dura e pelas advertências incessantes de Dona Lourdes? Eu sabia que não podia fazer mais nada além de esperar. Mas esperar, para alguém como eu, era uma tortura lenta e cruel. Cada pequeno gesto de Isabela era um novo capítulo de esperança ou desalento. Às vezes parecia mais próxima, com um sorriso tímido ou um olhar prolongado que aquecia meu peito. Noutras, se fechava em si mesma, como se lembrasse dos riscos que corria ao se permitir sentir algo por mim. Eu respeitava seus silêncios, mas por dentro cada dúvida dela era uma agonia silenciosa que eu não podia expressar. Foi numa tarde morna que tudo começou a mudar. Eu estava no jardim, supervisionando uma pequena reforma no antigo orquidário quando Isabela se aproximou, hesitante. Seu rosto estava sério, seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e determinação. Meu coração disparou, mas permaneci,
imóvel, esperando que ela desse o primeiro passo. Sabia que qualquer movimento brusco poderia assustá-la e arruinar tudo. Eduardo, ela começou, a voz baixa, mas firme. Precisamos conversar. Assenti, sentindo um misto de ansiedade e esperança. Caminhamos até um canto mais reservado do jardim, onde o som das folhas balançando no vento nos envolvia em uma bolha de privacidade. Sentamos em um banco de madeira antiga lado a lado, mas com uma distância respeitosa entre nós. Eu tenho medo, ela disse, os olhos fixos nas próprias mãos. Medo de acreditar, medo de sofrer. Minha mãe só quer me proteger. E eu entendo. Eu também já vi histórias como essa terminarem mal. Ela ergueu o olhar e pela primeira vez em muito tempo, encarou-me diretamente. Mas também vejo o que você tem feito. Vejo o esforço, as mudanças. E mesmo com medo, parte de mim quer acreditar que é real. Meu coração parecia querer explodir de emoção. Mas permaneci em silêncio, deixando que ela despejasse tudo, o que precisava. Era o momento dela, não o meu. E ela continuou. Eu não quero ser um fardo para você. Não quero que um dia você olhe para mim e sinta que poderia ter escolhido alguém mais do seu mundo. Alguém que combina mais com sua vida. Sua voz falhou, e eu me controlei para não interrompê-la. Com toda a calma que consegui reunir, segurei suas mãos entre as minhas firmes, mas delicadas. Isabela, sussurrei. Você é a única pessoa que me faz querer ser alguém melhor. Eu não quero alguém do meu mundo. Quero construir um novo mundo ao seu lado. Com você. Só você. Ela fechou os olhos por um momento, respirando fundo como se lutasse contra as próprias barreiras internas. Quando abriu os olhos novamente havia lágrimas neles, mas também havia decisão. Sem dizer nada, Isabela se inclinou lentamente para a frente e pousou a cabeça contra meu ombro. O gesto mais simples e mais poderoso que eu poderia receber. Um gesto de confiança, de rendição, de amor. Passei meus braços ao redor dela com cuidado, como quem segura algo precioso demais para arriscar quebrar. Naquele abraço silencioso, compreendi que havia vencido a batalha mais importante da minha vida. Não pela força, não pela riqueza, não pela insistência, mas pelo amor. Amor construído dia após dia, gesto após gesto, dor após dor. E segurando Isabela ali, sentindo seu coração bater próximo ao meu, prometi a mim mesmo, com toda a força da minha alma, que jamais a faria se arrepender da escolha que havia feito. Após aquele abraço no jardim, tudo mudou entre nós. Não foi uma revolução barulhenta, daquelas que mudam o mundo de uma hora para outra. Foi uma transformação silenciosa, como o amanhecer que espanta a escuridão pouco a pouco. Isabela permitiu-se baixar as defesas e eu, com todo o respeito que ela merecia, mostrei que estaria ao lado dela em cada passo, sem pressa, sem pressão. A mansão, antes fria e vazia, parecia agora respirar em outra frequência, mais leve, mais viva. Passei a incluir Isabela em momentos que antes eu guardava só para mim. Coisas simples: escolher flores para o jardim, preparar o café da manhã junto com os funcionários, caminhar pelos corredores da casa falando sobre bobagens cotidianas. Era nesses pequenos detalhes que construíamos nosso laço, cimentando uma história que nem eu, com todo o dinheiro do mundo, seria capaz de comprar. Era real, puro, e cada sorriso que ela me dava era uma vitória silenciosa contra o passado que tanto temi repetir. Apesar de toda essa mudança, eu sabia que um obstáculo ainda precisava ser superado. Dona Lourdes, embora sua desconfiança tivesse diminuído com o tempo, ela ainda mantinha uma postura vigilante, como quem teme que um sonho bonito desmorone a qualquer momento. E eu a entendia. Entendia profundamente. Ela só queria proteger a filha que amava, mais do que tudo. E se queria mesmo ser parte daquele mundo, precisaria conquistar também a sua aceitação definitiva. Foi então que tomei uma decisão que, para mim, selaria não só meu compromisso com Isabela, mas também com a vida que sonhava construir ao lado dela. Comprei 2 alianças simples, sem ostentação, apenas ouro puro, e preparei um pedido de casamento que fosse fiel ao que éramos.
verdadeiro sem exageros. Não queria nada grandioso, queria apenas a presença dela, da mãe dela e das pessoas que realmente importavam. No domingo seguinte, num almoço informal preparado, na própria casa de Dona Lourdes, ajoelhei-me diante de Isabela. Suas mãos tremiam, seus olhos se arregalaram em surpresa, e sua mãe, sentada à cabeceira da mesa, prendeu a respiração, tensa. Isabela, comecei com a voz embargada pela emoção. Você não apenas transformou a minha vida, você me deu motivos para ser alguém melhor. Você me ensinou a amar de verdade. Quer construir esse futuro ao meu lado? O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que pude ouvir o bater das folhas lá fora, tocadas pela brisa da tarde. Isabela levou as mãos à boca, as lágrimas deslizando livres por seu rosto. Por um momento que pareceu eterno, temi que ela hesitasse, que o medo a vencesse, mas então, com um sorriso iluminado pela pureza do amor, ela disse: Sim, Eduardo, eu quero. O alívio e a alegria que senti naquele instante foram indescritíveis. Um peso imenso se desprendeu do meu peito, e quando coloquei a aliança em seu dedo, soube que era o início de uma nova vida. Mas ainda havia Dona Lourdes. Levantei-me ainda de joelhos, e olhei para ela, que me observava com olhos marejados, mas ainda sérios. Com coragem que só o amor podia dar, disse: Prometo cuidar da sua filha como o tesouro mais precioso que já tive. Prometo ser o homem que ela merece, todos os dias da minha vida. Dona Lourdes permaneceu em silêncio por longos segundos. Então levantou-se, aproximou-se de nós, e com um gesto que jamais esquecerei, colocou a mão sobre minha cabeça como uma bênção silenciosa. Se fizer minha filha feliz, disse ela com a voz embargada, terá minha bênção. Naquele momento, ali naquela casa simples, sem luxo, sem aplausos, sem multidões, eu encontrei tudo o que sempre procurei. Não era o dinheiro, não era o status, era a sensação de pertencimento, de família, de amor real. Era Isabela, era Dona Lourdes. Era a promessa de um futuro que eu construiria, tijolo por tijolo, ao lado delas. E assim, de um homem que pensava ter tudo, me tornei alguém que finalmente tinha o que realmente importava. Um lar, um amor verdadeiro, uma nova vida. E com Isabela ao meu lado, sabia que qualquer desafio, qualquer obstáculo, qualquer tempestade poderia ser superada. Porque, no final, o amor sempre vence.